no ar. Jornal Nova Brasil. Brasília. 7h32, ótimo dia para você sintonizado com a gente. Este é o Jornal Nova Brasil Brasília. Eu sou Ariane Bittencourt e comigo está Diego Amorim. Bom dia, Diego. Bom dia, Ariane Bittencourt. Foi bem de aniversário? Fui ótima de aniversário. Se sentindo mais velha? Me sentindo mais velha. Muito bem, mais experiente, mais tá vivida, bom. né? Muito grata também, É né? isso. Bom dia para você e para toda a nossa audiência no Distrito Federal. Vamos que vamos. O dia está só começando e a gente começa com a entrevista. Jornal Nova Brasil. Brasília. Entrevista. A gente recebe hoje, ouvinte, aqui nos nossos estúdios, o Dionísio Clavdianos. Ele que é presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do DF, que é o CODESE. Dionísio, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Feliz aniversário da minha parte também. Obrigado aí pelo convite, junto com vocês aí, passeando aí nos carros, milhares de carros aí da cidade. Muito bom. Dionísio, vamos começar falando um pouco sobre toda essa discussão que estamos acompanhando de perto a respeito do PDOT, não é? O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF. Tivemos ontem, inclusive, mais uma reunião lá na Câmara Legislativa sobre esse assunto. O texto está sendo discutido quase que a exaustão, como tem que acontecer. A OAB fez audiência essa semana também, né? A OAB fez também audiência e a gente tem aí acompanhado porque a gente vê no Distrito Federal o avanço de ocupações irregulares, o crescimento do DF como um todo para áreas antes talvez não tão exploradas. Como que o CODESE acompanha todo esse crescimento e como que tem tocado também essas discussões em torno do PDOT hoje? Pois é, Ariane, a questão da ocupação irregular do solo talvez seja um dos maiores, ou se não o maior problema que hoje a gente tem na cidade. E ações como essa do PDOT, atrás do PPCUB, PDTU, que estão sendo acompanhadas por uma grande quantidade de entidades representativas da sociedade civil, inclusive o CODESE, são determinantes no sentido de ajudar a impor uma barreira definitiva para a ocupação ilegal do solo. Como o próprio nome diz, é um plano de ordenamento urbano. Então, se você faz a coisa ordenada, se você faz o movimento de ocupação do solo ordenado, você tem infraestrutura onde deve ter infraestrutura, cidade onde deve ter cidade, área verde onde preservada, manutenida, e você dá condições ao Estado, juntamente com a sociedade civil, a intervir de forma legal e evitar de vez essa ocupação desordenada que acontece no solo. Brasília hoje tem isso são dados oficiais, quase 40% da ocupação do solo de Brasília é irregular. Isso é... É um número gigante, 40%? 40%. E fica uma coisa contraditória. Enquanto o governo, por exemplo, tem dificuldades em encontrar um terreno, legalizar o terreno, dar condição para virar um loteamento legalizado, por outro lado, você vê que o próprio governo já fez mais de 800 ações de desocupação do solo em 2023, em 2024, deve chegar a 1.000 ações e você continua tendo essa ocupação ilegal do solo. Então, ações, voltando à questão do PDOT, ações como essa são apoiadas pelo CODESE. A gente espera que, de fato, até o final do ano, a Câmara Legislativa o aprove, para que o governo tenha realmente em mãos um mecanismo muito forte para ajudar no combate à ocupação ilegal do solo. Dionísio, quando a gente fala de ocupação irregular, só para o nosso ouvinte que não... a gente está falando de invasão de terra sem escritura. A gente está falando de invasão. E em Brasília, é importante que se diga, né? Normalmente invasão, é natural que se pense invasões em locais mais afastados do centro. Mas Brasília tem ainda, inclusive, essa característica, né? Houve ocupação ilegal em todas as faixas de classe social. Não é só pobre que invade, deixar bem claro, destacar, né? É pobre, é classe média, é rico, não se chega a esse número de 40% de ocupação do solo irregular da noite para o dia e sem que seja aos olhos de muita gente. A coisa aconteceu de uma maneira estruturada, infelizmente, né, Dionísio? E é um problema hoje
crônico do Distrito Federal, a ocupação irregular. Sim, é óbvio que há uma série de fatores que intervêm nisso. De um lado, Sim. a letargia que você tem de ocupar o solo legalmente, a dificuldade que é você legalizar um lote, a dificuldade que é você lançar um empreendimento, a própria ineficiência do Sim. Estado em promover oferta para as diversas classes. Tudo isso, de alguma forma, estimula. Estimula porque as pessoas precisam morar, e morar bem situadas, e aí dá início a um conflito que acaba se degenerando. Sim. Dionísio, a gente tem um documento, um livro chamado DF que a gente quer. O que ele nos diz, inclusive sobre isso que a gente está conversando aqui agora? Esse livro aí é um marco, é um documento promovido pelo CODES. O CODES, é importante que se diga, é um conselho formado por cerca de 65 entidades de todo o espectro do setor produtivo, acadêmico, social, composto de mais de 200 técnicos, especialistas, acadêmicos que trabalham de forma colaborativa, voluntária, no sentido de propor ações de políticas públicas de médio, curto e longo prazo. Todas essas ações são condensadas nesse documento, que hoje é a versão do DF que a gente quer para 2040. A gente entrega esse documento que tem tem cerca de 600 metas, 600 ações e mais de 200 metas que podem ser cumpridas pelo governo. A gente apresenta esse documento na época das eleições a todos os candidatos e pede deles o compromisso para que encampem esse documento, as ações desse documento. O atual governo encampou cerca de 90 ações, 90% dessas ações, e a gente faz o acompanhamento sistemático a cada 6 meses para verificar se essas ações estão sendo cumpridas. Inclusive, a gente já está preparando a versão para 2050, que vai ser entregue para todos os candidatos nas próximas eleições. E é importante que se diga, essas ações que são propostas não dizem respeito só à questão do armazenamento urbano. É todos, economia criativa, cultura, saúde, enfim. A gente trabalha com cerca de 20 câmaras técnicas, que abrangem diversos espectros Dionísio, que bom que tem alguém pensando em Brasília 2050. Porque se deixar, a turma só pensa no próprio umbigo e no dia seguinte, no mês seguinte, na eleição seguinte. Ainda bem que tem alguém olhando para essa cidade no médio prazo, pelo menos, viu, Dionísio? Qual é o DF que a gente quer? Dessas 600 ações, me elenca aí 2, 3 para a gente finalizar esse O DF papo, que a gente Dionísio. quer, se for te dizer, é uma economia pujante, verde, tecnológica, uma economia, um DF que a gente quer onde a pessoa não gaste tanto tempo em mobilidade, no trânsito para o seu trabalho, que tenha o tempo para a família, que tenha o tempo para o lazer, e uma cidade que disponha de empregos, das coisas, de ser a Brasília que a gente sonha, a Brasília que ainda é privilégio de uma camada mais restrita. A gente quer que isso se expanda, seja a Brasília de todas as cidades satélites, a Brasília do entorno. Eu quero esse DF para mim também, Ari. Também, sensacional. A gente fica até orgulhoso de ouvir e imaginar que o DF tem potencial para ser tudo isso. E por outro lado, a gente tem que tomar cuidado, ficar atento, né, Dionísio? Porque a gente fala de Brasília que ainda tem um trânsito melhor do que outras capitais, uma segurança ainda melhor do que outras capitais. Só que a gente vai falando isso e as coisas estão acontecendo e o trânsito vai piorando e a segurança vai piorando e a saúde vai piorando e a gente ainda está falando de uma Brasília ilusória que a gente sempre sonhou e quis, né, Dionísio? Por isso, Diego, que é importante entidades como essa, porque você faz uma interação entre governo e sociedade civil. A gente sabe que o governo tem excelentes técnicos e tem excelentes trabalhos, tem condições de implementar excelentes ações. Mas a sociedade civil também tem a sua parcela a contribuir. A sociedade civil organizada precisa ser ouvida e, mais do que isso, precisa trabalhar em conjunto com o governo para que realmente essas situações aí que você colocou do ainda não prevalecer. Coisa boa. Dionísio, presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico do Distrito Federal, conhecido como
Codese, nessa boa entrevista aqui ao vivo para você, nosso ouvinte da Nova Brasil. Dionísio, como é que o nosso ouvinte faz para conhecer melhor e se aprofundar no trabalho do Codese? A gente tem um site, é só escrever Codese DF que no site, e você acompanha a série de ações. E a gente tem uma plataforma, importante dizer, a gente lançou em dezembro de 2024 uma plataforma, o DF, que a gente quer uma plataforma, na internet, para que você possa acompanhar ali as ações, você ter ali as ações, inclusive o percentual de acompanhamento por parte do governo dessas ações e metas colocadas, essa plataforma digital. Coisa boa. Obrigada, Dionísio, pela entrevista. Volte sempre aqui à Nova Brasil. Eu agradeço bastante. Vocês são muito simpáticos e sempre a gente é muito bem recebido aqui. Sucesso para vocês. Sempre. Obrigado, Dionísio. Espaço sempre aberto. Me aguarda ali que a gente toma um cafezinho ainda, daqui a pouquinho, depois do jornal. 7h43, daqui a pouquinho tem Empreende Brasília com Caroline Borges, diretora executiva da REB Gestão de Pessoas, porque é quinta-feira, mas antes disso a gente te conta o que mais é essencial para você começar essa quinta bem informado, bem informada.